Leandro, a gente queria começar tentando entender o que representa essa troca de comando, tanto na ANP como no próprio Conselho de Administração da Petrobras. Na avaliação de vocês do Sindipetro, o Brasil e a própria Petrobras saem ganhando com essas movimentações? Então, eu queria começar pela reação do mercado, que eu acho que ajuda a explicar. A reação do mercado foi de neutralidade em relação a essas mudanças. São pessoas que já vêm atuando faz um tempo no ramo de petróleo e gás e que são uma continuidade de uma política que é a da Magda Chambriard, que veio ali da ANP para a Petrobras. Então a gente tem aí o Pietro Mendes indo para a ANP, que antes, alguns anos atrás, a Magda estava lá, que é o quê? É uma política que continua uma forma de privatização do nosso ramo de petróleo. São todos eles favoráveis ao modelo de leilões, seja de partilha ou de concessão, e são favoráveis a parcerias que a Petrobras estabelece com empresas estrangeiras, né? Então a gente tem em vários campos uma participação crescente de Shell, Equinor, etc. O Bruno Moretti, que já era, vamos dizer, um assessor para investimentos da Petrobras e um assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele tem uma carreira, vamos dizer, com um dos primeiros cargos relevantes que ele ocupou foi na EBSER, né? Logo na criação da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma forma diferente de privatização. Não é a privatização crua e nua, tal como fazem governos de extrema-direita, mas é a forma de aumentar a ingerência do mercado, uma ingerência privatista, utilizando mecanismos de parceria pública-privada. Essa é a maneira que essas pessoas têm uma certa carreira na Petrobras, na ANP, na Presidência da República, e a reação do mercado foi neutra, justamente notando que não vai mudar a política. Uma política aqui, no caso da Petrobras, é o quê? É uma Petrobras dirigida a dividendos. Essa mudança aconteceu, é muito importante ver, quando saiu estudos que mostram que a Petrobras, das maiores petroleiras do mundo, é a empresa que tem a maior relação lucro em relação a dividendo. O jornal Poder 360, ele fez uma análise que destacava que era a terceira petroleira mais lucrativa do mundo. Mas na própria análise deles, se você fizer pela ótica de lucro sobre dividendos, é impressionante, lucro em relação ao faturamento, é impressionante. A Petrobras, que tem uma média de 25%. É uma continuidade dessa política, a do Bruno Moretti, que é a política que é tocada pela Magda. Essa é a nossa visão sobre essa dança das cadeiras, um pouco de 6 por meia dúzia. Bem, essa troca no Conselho de Administração da Petrobras, para além da ANP, isso de alguma forma mexe com a atuação do Conselho? Qual é o papel do presidente? Como é que ele influencia as decisões internas no Conselho da Petrobras, da própria empresa? Fala um pouquinho sobre o papel do presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração ele é responsável pelas decisões estratégicas, né? Os planos de negócios, os planos estratégicos, todos eles são aprovados ali. Você tem investimentos importantes, tem que passar por ali. Então, é um pouco do lugar que, vamos dizer, dá um norte estratégico para onde vai a companhia. E qual é o norte estratégico que segue de pé? Uma companhia que é para gerar dividendos. Esses dividendos vão principalmente para acionistas privados, mas também para o Estado, que utiliza esses dividendos para arcabouço fiscal e acaba tendo, em certo sentido, o mesmo destino do que o destino privado, né? Grandes banqueiros nacionais e imperialistas. Então, o Conselho, essa mudança, pode ser que tenha alguns cargos que mudem, sempre cada mudança acaba rearranjando algumas cadeiras, mas o norte estratégico para o qual aponta é qual? É uma manutenção de uma Petrobras completamente ligada e subserviente ao interesse do mercado financeiro. Sem promover novas privatizações, é fato. Porém, administrando, sem mexer nas que já foram feitas, e muito timidamente atuando para minimamente reverter grandes injustiças acontecidas, né? Recentemente,
Conselho de Administração aprovou, né, a volta da Petrobras ao mercado de distribuição de gás de cozinha. Mas existem vários outros mecanismos que permitiriam entrar na distribuição de outros combustíveis. Sem dizer, uma série de políticas, né, para desenvolvimento de tecnologias, para o papel que a Petrobras poderia ter. O Bruno Moretti, ele já era parte do conselho que aprovou este plano diretor. Uhum. Então, pode ser algumas mudanças, mas, ao meu ver, o norte segue o mesmo. Uhum. E é a leitura que o mercado financeiro fez. É justamente por aí. A gente, inclusive, repercutiu isso aqui no programa com vocês do Sindipetro, da Petrobras, aprovando a volta da empresa à distribuição de gás de cozinha aqui no nosso país. Ainda não está definido como é que vai ser essa volta da empresa, se vai ser criada uma nova empresa, se vão tentar recomprar a Liquigás, enfim. Mas o fato é que a Petrobras vai voltar a essa distribuição do gás de cozinha aqui no nosso país. Agora, eu acho que o que preocupa, e eu queria também uma análise tua a respeito disso, ô Leandro, é esse poder cada vez maior do Alexandre Silveira no setor, o ministro de Minas e Energia, que é um nome marcadamente ligado ao mercado. Mais uma vez, essa troca no comando da ANP foi a pedido do Alexandre Silveira, pelo menos é o que chega a partir das informações lá que vem do Palácio do Planalto. Esse poder cada vez maior do ministro, isso preocupa vocês do sindicato? Acho que sem dúvida. A Petrobras, e podemos olhar mais em geral, o orçamento público, é parte de uma política de conciliação que o governo Lula promove, de buscar grandes atores do centrão, de empresários supostamente progressistas, e lotear, vamos dizer, interesses ali. Ele é um defensor de crescente participação privada no nosso petróleo e, ao mesmo tempo, ele vem ganhando maior poder de influência em nomear cargos na Petrobras, na ANP. Essa política, além de aumentar a pressão privatista, é também fortalecer depois o poder de atores do centrão para demandar mais espaço, mais políticas a seu favor. Filme que a gente já viu, né? Já viu acontecer, e que foi uma parte do golpe institucional, do impeachment a Dilma Rousseff. Você alimenta o centrão, e depois esse centrão, já bem alimentado, exige outro programa, outras diretrizes. E a gente está vendo isso acontecer em meio a um crescimento da extração de petróleo no nosso país. Eu acho que é inseparável também de ver a influência de Alcolumbre também na Petrobras, as decisões em relação à margem equatorial, Foz do Amazonas, uma política que gera, sobretudo, o que ela gera é aumento na nossa contribuição ao aquecimento global e dividendos para os 42% de acionistas estrangeiros que tem a Petrobras. Então, eu acho que também não dá para isolar, não é só o Silveira, né? É o Silveira mais o Alcolumbre, uma série de outros atores que vão influindo nos rumos da maior empresa do país. Acima de tudo, essa grande aliança que foi construída para governar o país, como você muito bem traz aqui para a gente, né, o Leandro, com diferentes atores aí que têm influência sobre esse governo. É uma pena que o nosso país esteja submetido a isso num momento tão importante, tão grave da nossa história. O aprofundamento da lógica neoliberal no nosso país sob esse argumento de derrotar a extrema-direita, e isso, infelizmente, vai se aprofundando. Eu também queria falar sobre um outro episódio, o Leandro, que nos chamou a atenção, julgado pelos camaradas do Brasil de Fato, inclusive, que dizem respeito a descontos em impostos que foram concedidos por decisão judicial à empresa Atem Distribuidora. Que empresa é essa? Essa empresa Atem Distribuidora, ela comprou a refinaria Isaac Sabah, a Reman, no final, lá no ano de 2022, no finalzinho do governo do Bolsonaro. Essa compra se deu por 1,3 bilhão de reais. A privatização de mais uma refinaria aqui no nosso país. E, curiosamente, esses descontos oferecidos por decisão judicial
a essa empresa, no período de 8 anos, eles acabaram somando exatamente o valor da compra dessa refinaria. 1,3 bilhão de reais em descontos de impostos. Leandro, é como se o grupo tivesse adquirido de graça a refinaria ao longo desse período. Esse valor foi divulgado, inclusive, esse mês pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, que é uma associação de empresas do setor que inclui, inclusive, a própria Petrobras. A entidade realizou um estudo sobre as isenções da ATEM, que considera os descontos na cobrança de PIS e COFINS de junho de 2017 a dezembro de 2024. Segundo esse estudo, estudo do IBP, as isenções dadas estão baseadas em duas liminares. A primeira é de 2017, dentro de um processo aberto pela distribuidora de eletricidade Amazonas Energia contra a União. O processo visa afastar 100% da cobrança do PIS/COFINS sobre a importação de derivados de petróleo destinados à Zona Franca de Manaus, onde a ATEM tem parte da sua operação. Em agosto daquele ano, o pedido foi aceito pela Justiça de forma liminar. O desconto nos impostos, entretanto, foi suspenso entre dezembro de 2018 e junho de 2019. Depois, ele foi restabelecido com isenção total de 100%. Em novembro de 2019, uma nova decisão reduziu o percentual de isenção para 70%. Ele segue vigente até hoje, enquanto o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não avalia o caso. Já a segunda liminar é de 2022. Foi concedida num processo em que a própria ATEM pede um mandado de segurança contra a União, novamente para garantir a isenção de PIS/COFINS de importação de insumos e matérias-primas usados pela empresa na Zona Franca de Manaus. A decisão segue em vigor, essa ação tramita em segredo de justiça. Leandro, o judiciário oferece benefícios fiscais a uma empresa que correspondem ao preço de compra de uma refinaria da Petrobras. É muito fácil ser empresário no setor de óleo e gás do Brasil, não, Leandro? Como é que o Sindipetro avalia esse tipo de situação que, para mim, se configura um verdadeiro escândalo? É verdadeiramente um escândalo, né? E é um escândalo continuado. Porque primeiro é o escândalo da venda, da privatização a preço de banana para gerar um monopólio privado. O Grupo ATEM, ele é o maior grupo, já era o maior grupo de distribuição de derivados na região norte do país. E ao assumir a refinaria de Manaus, né, a refinaria do Amazonas, ele passa a ser praticamente um monopólio regional. O argumento que se dava no governo Bolsonaro era para ter maior concorrência, ao contrário, criam monopólios regionais. E aí a justiça, atendendo a esses poderosos empresários da região norte, continua esse escândalo isentando de impostos, ou seja, é menor arrecadação para a região do Amazonas, para os municípios e para o estado do Amazonas, e por outro lado, também essa grande vantagem, como você disse, de ser empresário de petróleo no país, porque inclusive esses investimentos para comprar a preço de banana frequentemente são feitos através de empréstimos subsidiados pelo BNDES. Então é tudo uma farra que faz cada vez mais o petróleo não ser nosso, ser de interesses privados, como dessa ATEM, e que mal dá para dizer que ela usa essa refinaria como refinaria. O número de 2024 coloca que ela refinou 20,6% da capacidade. Ela utiliza como uma base de distribuição. Então ela importa sem pagar imposto e vende mais caro o produto no Amazonas do que na média nacional. Então ela não paga imposto e o produto ainda é mais caro para a população manauara do que para o resto do país, sem pagar imposto. E faz uma fraude, porque sequer é uma isenção fiscal para uma atividade industrial de refino. É isenção fiscal para importação. Ou seja, é uma transferência, inclusive, de empregos para outros países. Subsidiada pelo Estado brasileiro através de decisão do judiciário de continuar. Ao meu ver, é um escândalo continuado da privatização até aqui, com vários atores aí no meio. E aonde está a ANP? Que agora temos o Pietro Mendes como
como responsável. Aonde está a ANP para exigir que uma refinaria cumpra o seu papel e refine? Não está. Faz vários anos, ela só vem caindo. Ela refinava, em 2022, ano da privatização, uma média de 31 mil barris por dia. Em 2023, já tinha caído para 28.700. E no ano passado, 9.400. Sendo que ela tem a capacidade de refinar 46 mil. Cadê a ANP? Só para a gente entender rapidamente, o Leandro, então quer dizer que de 2023 para 2024, a refinaria deixou de refinar na base dos 28 mil barris de petróleo para 9 mil barris de petróleo, é isso? Em 23, ela caiu de 22 para 23, de 31 para 28. Isso. Aí de 23 para 24, de 28 para 9.400. Isso é números dia, tá? Número de barris por dia. Então, é uma queda, ela está hoje em 21% da sua capacidade, 20,6%, né? Arredondei para 21%, por cento da capacidade. E a ANP não utiliza nenhum instrumento à sua disposição para questionar essa concessão criminosa que foi feita a esse grupo, que já era monopolista, já tinha decisões que o favoreciam de não pagar impostos, e agora utilizam a refinaria como mera base de armazenagem de produto importado. É um negócio escandaloso. De 2023 para 2024, a empresa perdeu mais de 2/3 da sua capacidade de refino por escolha da própria ATEM, que é atualmente a empresa que comanda lá a refinaria de Manaus. E você citou, é importante ter citado isso, porque isso prejudica os próprios moradores daquela região. Isso acontece também na Bahia, né? Com a privatização da RLAM, da Landulfo Alves, acaba que o combustível que é vendido para as pessoas que moram naquela região acaba sendo vendido por um preço mais alto. Algo acontece também lá no norte do país, né? Com certeza, e acho que é crucial a gente fortalecer um movimento para retomar tudo que foi privatizado. Quem ganha com isso? Os donos da RLAM, né, ali na Bahia, os donos da REAN, a ATEM, no Amazonas, quem comprou a RPCC no Rio Grande do Norte. Em cada um desses lugares foi criado um monopólio regional que vende produto mais caro e não utiliza plenamente a capacidade de refino do lugar. O caso mais escandaloso é o de Manaus, mas em todos eles, eu não estou com os dados aqui à mão nesse momento, mas em todas as unidades elas estão subutilizadas em relação a como elas eram antes da privatização. Então, é um favorecimento de empresários estrangeiros ou nacionais, mas um favorecimento em detrimento dos consumidores locais, em detrimento da arrecadação de impostos e, em muitos casos, com degradação das condições de trabalho. A própria ATEM, ela é processada por demissão em massa nessa refinaria. Teve uma queda muito grande de número de funcionários. No caso da Bahia, você tem uma tentativa de impor direitos inferiores a que os trabalhadores tinham quando eram Petrobras. Então, é todo, vamos dizer, multifacetado o problema. Ele é do ponto de vista fiscal, ele é do ponto de vista de propriedade, ele é do ponto de vista do consumidor, e ele é do ponto de vista das relações de trabalho. Tudo isso degradado para favorecer empresários, nacionais ou estrangeiros. É vergonhoso tudo isso que a gente tem observado e não se faz nada para se interromper essa trajetória. E a gente espera, acima de tudo, que haja uma ação efetiva do Estado brasileiro para buscar investigar o que está acontecendo em relação a essa situação da ATEM e os motivos que levaram a essas decisões. Leandro, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho um último tema aqui, até que você tem acompanhado muito de perto, né? A gente teve, na última semana, aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em frente ao consulado dos Estados Unidos, uma vigília pela Palestina. E essa vigília ela se dá contra a venda de petróleo brasileiro para o Estado sionista de Israel. Você tem feito um acompanhamento muito de perto desses números, dessa venda de petróleo que é produzido aqui no nosso país para alimentar a máquina de guerra de Benjamin Netanyahu. Eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre essa vigília que aconteceu, vigília de 24 horas que a gente teve
na semana passada lá em frente ao consulado dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro. E se a Petrobras já se posicionou em relação a esse tema da venda de petróleo para Israel. Há algum tipo de compromisso em não enviar mais petróleo para alimentar a máquina de guerra de Benjamin Netanyahu? Fala um pouco como é que anda esse diálogo de vocês, do sindicato, com a Petrobras, como é que está essa situação e também sobre a vigília propriamente dita. Bem, queria começar falando que a vigília foi um movimento muito importante, né, de denúncia do imperialismo norte-americano, que vem tentando intervir no país, não só para favorecer Bolsonaro, mas também para favorecer suas empresas. Eu acho que a gente está discutindo aqui petróleo, e essa denúncia, que ele é cada vez menos nosso, se conecta também, seja na privatização, que a gente veio abordando aqui, como nessa sustentação, nesse apoio a que o Estado que vem cometendo genocídio, Israel, se sustente. Não é só armas que precisa o exército de Israel, também precisa de combustível. Então, a Petrobras, em 2024, ela aumentou em 51% sua venda de petróleo para Israel, ou seja, em meio a essa nova ofensiva genocida, aumentou o papel de petróleo brasileiro para sustentar a economia de Israel e intrinsecamente seus tanques de guerra, navios de guerra, aviões, etc. Nós, como Sindipetro Rio de Janeiro, junto à FNP e também a FUP, protocolamos já uma carta ao presidente Lula exigindo o fim dessa exportação de petróleo. Recentemente fizemos uma nova carta dirigida à Petrobras, e a Petrobras ela não nos dá nenhuma resposta oficial sobre isso, mas é muito importante ver o que ela respondeu para a Folha de São Paulo. Saiu uma matéria ilustrando esse movimento pelo embargo energético, saiu ali na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo procurou a Petrobras respondeu o seguinte: desde outubro de 2023 não fazemos mais vendas diretas às refinarias de Israel. Bem, o que ela quis dizer é que ela faz indiretas, e a gente conseguiu comprovar que um dos principais fornecedores de derivados de petróleo para Israel, coisa que é cada vez mais importante para Israel, porque uma das suas refinarias foi danificada por mísseis iranianos, é a compra de derivados. E uma refinaria na Sardenha, na Itália, das principais fornecedoras, no mês de julho, mês que já vinha do impacto dessa refinaria, quase 20% das importações de Israel vieram dessa refinaria. E uma refinaria que quase 20% do que ela refina é petróleo brasileiro, inclusive da Petrobras. Então, ela sabe, a Petrobras, ao responder que não vende diretamente, ela sabe que ela está vendendo, que agora a Israel está importando muito menos cru e muito mais derivado. E para quem ela vende os derivados, é dos principais fornecedores para Israel. Então, está muito na moda falar de ESG, né? E responsabilidade social, ambiental. Uma das coisas mais elementares ali, né, nesse discurso empresarial de ESG, é você seguir a molécula, né? Você é responsável dela até o descarte. Bem, a sua molécula da Petrobras e de outras empresas que operam no Brasil, Equinor, Shell, Prio, todas essas têm vendido para a refinaria Saras, da Suíça Vitol, na Sardenha, que é dos principais fornecedores. Então, petróleo brasileiro, antes diretamente ou agora indiretamente, via um rápido pit stop na Sardenha, alimenta a máquina de guerra do Estado de Israel. Então, queremos bem o fim de todas essas relações. Eu só queria falar mais uma coisa, como se conecta com a privatização. O último envio da Petrobras que a gente conseguiu rastrear para essa refinaria na Sardenha, aconteceu numa unidade que é 100% terceirizada e privatizada. A FSO, cidade de Macaé, é de posse da Petrobras, produto Petrobras, mas ela é operada pela japonesa Modec. Então, acho que é todo um símbolo, né? É um produto da Petrobras operado por uma gigante, por uma multinacional japonesa, que saiu dali, produto, para ser refinado e chegar em Israel. Isso mostra, vamos dizer, esse nexo de privatização, como não é só pegar um campo e entregar para a BP, é também colocar um campo, uma plataforma inteira para ser operada pela maior empresa mundial de operação de plataformas, que é a Modec. Então, isso é uma Petrobras cada vez mais parecendo a BP. A BP, qual é o modelo de negócio da BP? Ela é
um fazendeiro que é dono da terra ali do petróleo, mas ela coloca alguém para trabalhar por ela, ela só recebe ali o lucro. A Petrobras está cada vez mais adotando esse modelo, como se vê nesse caso de colocar uma unidade inteira para ser operada pela Modec. E não é estranho que essa unidade foi utilizada para abastecer o principal aliado do imperialismo no Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Né? É vergonhoso, viu, Leandro? É vergonhoso que a gente esteja discutindo isso nesse momento, ainda mais porque a máquina de guerra do Estado sionista segue a todo vapor. Eu vou até colocar uma notícia que surgiu na manhã de hoje, um bombardeio a um hospital lá em Gaza, que matou 20 pessoas, entre elas brigadistas estavam no local e 4 jornalistas, no bombardeio do Estado sionista a um hospital em Gaza, como está aí a notícia na tela para vocês. A gente vai, inclusive, repercutir isso amanhã com maior profundidade no Faixa Livre, mas, como está mais do que claro, a máquina de guerra do Estado sionista segue a todo vapor. E se o Brasil não tomar uma atitude justamente nesse sentido, de interromper o fornecimento de petróleo para Israel, enfim, a gente acaba se tornando complacente com esse horror que a gente observa lá no Oriente Médio, com esse morticínio de palestinos. Lamentável, a gente espera que haja uma ação efetiva do Estado brasileiro para interromper essa venda de petróleo para o Estado sionista. Leandro, a gente vai continuar acompanhando muito de perto aqui no Faixa Livre, contamos com vocês do Sindipetro, para trazer informações a respeito desse escândalo que é a situação da venda de petróleo para o Estado sionista. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente e te desejar aí uma boa semana de trabalho, viu, camarada? Uma boa semana para você e para cada pessoa que esteja assistindo. Obrigado aqui pelo... Leandro. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço.